Muito boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta em mais um Polêmica Espírita. Este aqui é o nosso programa de número 122. Estamos aqui, como sempre, bem acompanhados, nosso amigo e confrade Paulo Neto. Boa noite, Paulo Neto. Boa noite, Arthur. Boa noite, Shirley. Boa noite, Fernanda, Cláudio, Jorge Luiz. É só. Boa noite a todos. Vamos aí a mais um programa. Vamos trazer mais esclarecimento aí com o nosso mestre Arthur. Ele não gosta desses tempos de ramatismo, então vou falar de ramatismo para nós de novo. Realmente, Arthur, chega um ponto que tem que bater nas teclas, porque não adianta, cara. Não adianta não, sabe? A gente tem que insistir e fazer a parte da gente, que é mostrar onde que está o problema. Agora, se as pessoas lá quiserem acreditar ou não, é problema delas. Mas uma parte. Você lembra da parábola do semeador? Sim, O semeador saiu a semear, é mais ou menos o nosso trabalho, cara. Tem horas que cai em terra fértil, dá certo, e outras que cai no meio das pedras e não vai dar certo de jeito nenhum. Mas vamos semeando, vamos semeando. é É isso isso aí. aí. Então, também desejar aqui boa noite ao pessoal, né? Hum. Temos aqui a Shirley, como você falou, lá de Poços de Caldas, a Fernanda Linhares, Cláudio Pecorari, Jorge Luiz Borges, ó, nome de poeta, né? De escritor argentino. Quem mais? Enfim, o pessoal vai chegando aí, né? Está dizendo, ó, esse tema é interessante, já que é um pouco polêmico. Pois é, esse é o objetivo, né, do nosso programa, é tratar desses pontos polêmicos, né? O pessoal foge, mas a gente, na verdade, procura, né? Deixa eu ver aqui mais um. O Cláudio Pecoraro, o livro de Arthur é sobre o tal Ramatiz, é muito bom. Pois é, temos aí 2 livros a respeito. Bem, e nós aqui no Polêmica Espírita já temos tratado desse tema por algumas vezes, né? E toda vez eu cito a questão de eu, particularmente, depois desses anos todos de pesquisa, considerar que, na verdade, o Ramatiz pode nem existir. Quer dizer, como eu vou procurar demonstrar para vocês neste nosso estudo da noite. Então vamos lá, temos aqui algumas imagens para apresentar para vocês, inclusive lá no meu canal, né? Eu já há algum tempo trato disso, né? O Arthur Azevedo, Difusão Espírita, e essa foi uma das capas, né? De um dos nossos estudos que intitulamos Ercílio Mais, médium ou escritor, onde a gente, baseado na trajetória do Ercílio Mais, realmente levantamos uma série de questões que colocam realmente em dúvida a existência deste espírito que ele chamou de Ramatiz. Mas vamos lá. Então, aqui no lado esquerdo, como vocês estão vendo, né, o médium já desencarnado Ercílio Mais, e a descrição, né, que ele teria dado desse espírito, que disse que aparecia para ele com um turbante, com uma esmeralda ali bem no meio, né, na região da testa, enfim, esse traje cobrindo até o pescoço, mais ou menos assim que esse suposto espírito é tratado e descrito, né? Você tem informação, Arthur, de que seria médio vidente ou não? Me parece que sim, né? Porque ele diz ter visto, né, o tal Ramatiz, então, de alguma forma, né, ele teria essa faculdade. Uhum. Então vamos lá. Bem, o que acontece aqui, né? O que nós estamos mostrando inicialmente? E lembrando, né, que não é de hoje que muitos que acompanharam e ainda acompanham os ditados atribuídos a um espírito conhecido como Ramatiz cogitam, né? E essa ideia não é assim muito desbaratada. Outras pessoas tiveram essa desconfiança, mas nós realmente fomos atrás para saber por que algumas pessoas acham que o Ramatiz pode não ter existido. Então, algumas pessoas, né, ao longo aí do tempo, cogitaram da hipótese do mesmo sequer ter existido, como eu já disse. Então, essa possibilidade, inicialmente, lá atrás, não nos pareceu
muito digna de análise, mas como a gente tem a obrigação, né, de certa forma, de investigar nessa constante busca pela verdade, que é o nosso objetivo, a gente não está aqui para agradar nem a A nem a B, nós fomos atrás, né, dos possíveis sinais que indicassem ser esta uma hipótese provável. E aí, surpreendentemente, na medida em que a gente foi avançando na pesquisa, a gente verificou que há muitas evidências que indicam ser Ramatiz e seus ditados, especialmente aqueles constantes da obra do suposto médium Hercílio Mais, um reflexo, uma cópia das ideias abraçadas pelo citado médium. Por que eu estou mostrando essa imagem para vocês? Essa nada mais é do que a ficha catalográfica de um dos livros atribuídos ao tal espírito Ramatiz, chamado Evangelho à Luz do Cosmo. Porque muita gente, Paulo, vem com a seguinte desculpa: mas você não poderia estar falando disso porque a Ramatiz não se diz espírita. Ora, não se diz, porém, os livros são voltados para o público espírita. Vejam lá, ó. Tem ali as 312 páginas, né? 23 centímetros, que é a medida ali do livro, e logo no número 1 nós temos ali Espiritismo, 2, Evangelho, e novamente ali o título. Né? Então, esses livros foram lançados lá atrás como se fossem espíritas. Né? Então, está dentro, sim, do nosso escopo de análise. Né? Porque a gente realmente evita de ficar analisando ou, né, outras concepções religiosas, embora às vezes seja até necessário que a gente faça isso. Tá? A ficha catalográfica, geralmente, Arthur, ela é feita por um profissional que analisa o teor para classificar dentro dos temas. Então, não é coisa que o próprio autor faz, né? Uhum. Exatamente. Bem, então tá aí, né, a prova de que foram livros que tiveram como objetivo alcançar os espíritas. Tá? Então vamos lá. E aí, pessoal, estamos vendo ali outra coisa interessante. E a gente verifica, né, que o Hercílio Mais foi o primeiro indivíduo a afirmar receber mensagens desse espírito oriental, que ele define assim, e esse espírito oriental, aliás, o Hercílio Mais veio a se dizer espírita, de alguma maneira, né, somente após a publicação dos livros atribuídos a Ramatiz. Então, vou repetir. O Hercílio Mais, antes de começar com a publicação desses livros, não se dizia espírita. Então, isso é uma informação muito importante. Então, como eu acabei de mostrar para vocês, porém, as fichas catalográficas dos livros, lá consta, né, que os livros são espíritas. Antes disso, o Hercílio Mais afirmava que era adepto da teosofia, doutrina que mais adiante a gente vai verificar nesse estudo que possuirá todos os seus principais postulados defendidos nas obras atribuídas ao espírito Ramatiz. Então, né, a gente já vê aí o primeiro indício de que, na verdade, Hercílio Mais tinha um comprometimento muito maior com a teosofia. E eu já adianto que ele declarava, inclusive isso está escrito, né, porque não há muito material contendo vídeo ou voz do Hercílio Mais, mas nos livros ele diz, como a gente vai ver daqui a pouco, que o espiritismo deveria aceitar essas correntes espiritualistas, porque senão desapareceria. Né? E aí o Hercílio Mais adotou, quando esteve encarnado, uma postura perante as religiões e doutrinas, né? Uma postura idêntica àquela que nós encontramos nos livros.
Quer dizer, ele, além de teosofista, como já acabamos de dizer, também era, assim, um ardoroso defensor das teses dos Rosa-Cruzes, né, o Rosa-Crucianismo, e depois tornando-se espírita, promovendo, então, uma miscelânea muito similar, né, podemos até dizer idêntica, a que o Ramatiz incentiva em seus livros a título de universalismo. É isso que nós estamos vendo ali agora. Ó. Então, é um livro, não sei se vai dar para vocês verem bem, chamado Universalismo de A a Z, que foi organizado com base nas publicações do Hercílio Mais. Né? Arthur, Sim. você chegou a fazer uma comparação ou prestou atenção se as editoras que publicaram o livro do Hercílio Mais têm o viés totalmente espírita ou espiritualista? Tem uma diferença aí, você sabe, né? No meio editorial. Por incrível que pareça, primeiro ele lançou os livros pela LBV. LBV? É. O primeiro livro, A Vida no Planeta Marte, Os Discos Voadores, foi lançado pela LBV. Uhum. E aí, na medida em que... Aliás, foi um dos primeiros livros, que na verdade o primeiro livro se chamava Conexão de Profecias, que depois veio a se tornar, eu vou mostrar para vocês, ele mudou de nome, né? Virou Mensagens do Astral. E aí, A Vida no Planeta Marte, Os Discos Voadores, passa a ser publicado pela LBV. Depois, ele decide publicar todos os livros por uma editora que não tem nada a ver com religião. Tá? Eram livros jurídicos, que era Freitas Bastos. Uhum. A Freitas Bastos vendia livros voltados para o mundo jurídico, né? Enfim, para advogados, juízes, né? Concursos, etc., na área jurídica. Isso aconteceu por muito tempo. Depois do desencarne do Hercílio Mais, então, uma editora chamada Editora do Pensamento, ou Editora do Conhecimento, alguma coisa assim, eu acho que é Editora do Conhecimento, decide, então, republicar e, enfim, faz uma série de alterações nas capas, até em alguns títulos eles fazem algumas alterações, né? Então, esse livro aí, ó, é justamente dessa editora, Editora do Conhecimento. Do conhecimento mesmo. Né? E essa obra foi organizada pelo Sidney Carvalho, ele já é desencarnado, mas ele passou aí boa parte da sua vida defendendo ardorosamente os ditados do Hercílio Mais e também o pensamento do suposto espírito Ramatiz. Então ele escreveu essa obra aí, ó, Universalismo de A a Z, tá? Só para demonstrar, né, qual era realmente a pegada, né, como se diz no popular, do Hercílio Mais, que era realmente promover essa miscelânea, né, a qual ele chamou de universalismo. Tá? Então vamos ver agora, vamos continuar vendo, a comprovação de que o que consta nas obras atribuídas a esse espírito, na verdade, constituem-se uma defesa do que Hercílio Mais já pensava, daquilo que Hercílio Mais já defendia. Entre elas, o vegetarianismo. Tá? Então, Hercílio Mais, como consta da própria biografia dele, feita pelo filho dele, então uma pessoa acima de quaisquer suspeitas, era um vegetariano radical. Daqueles que considerava grave delito espiritual o consumo de carne. Arthur, só curiosidade aqui. Eu abri a página aqui da editora Conhecimento, é isso mesmo, aquele emblema que você colocou no primeiro livro é dela mesmo, o logotipo dela. E só um detalhe interessante, que ele completou 3 anos do curso de medicina. Foi, interrompeu por razões de saúde. Foi. Vindo a formar-se posteriormente em Direito. Por isso que está na editora. Entendeu? Bem possível. Entendeu? Pode ter muito a ver realmente isso daí, né? E realmente, né? Ele
teve uma vida bastante atribulada, né? Nos últimos anos ele caiu acamado, né? Realmente bastante doente, passou por problemas financeiros muito, muito grandes, enfim, né? Coisas que qualquer um de nós poderia passar. Então, o Hercílio Mais, como eu vim dizendo, ele era um vegetariano radical. E essa noção, essa defesa, né, apaixonada do vegetarianismo, foi igualmente repetida à exaustão em seus livros psicodatilografados, né? Porque ele dizia que não escrevia com caneta ou lápis, e sim junto a uma máquina de escrever, né? Então, tinha essa questão aí, né? Que, enfim, não seria, se é que existe esse tipo de mediunidade, não seria algo assim tão comum, né? E aí, o que a gente percebe, né? Que essa postura de vegetariano radical, na verdade, Hercílio Mais aprende de um dos autores teosóficos mais mencionados por ele nos rodapés dos livros, que é o Leadbeater, que daqui a pouco que eu vou mostrar para vocês, que também era um radical defensor do vegetarianismo, tá? Então aqui, né, tem essa capa aí feito por partidários, enfim, ou defensores da obra de Ramatiz, dizendo ali, ó, vegetarianismo, um empurrãozinho espiritual para quem pensa em adotar. E do lado direito nós temos o livro, que é todo ele em defesa do vegetarianismo, que é o Fisiologia da Alma, também escrito pelo Hercílio Mais, dizendo, né, estar ali recebendo as instruções do espírito. E aí, ó, temos a obra de Leadbeater, Vegetarianismo e Ocultismo, do Leadbeater, né? Esse teosofista. Consta ali, né? Esse livro está à venda na Amazon. Então diz ali, os autores apresentam os aspectos ocultos do vegetarianismo. Como o ocultismo considera o vegetarianismo? Por que a filosofia esotérica recomenda a prática do vegetarianismo? Então perceba que todo o arcabouço intelectual, filosófico, religioso do Hercílio Mais era voltado para o esoterismo em geral, para o ocultismo, para a teosofia. E aí ele prossegue: qual o nosso dever ético com os animais? As respostas são dadas, destacando-se a responsabilidade do homem como um agente no mundo e colaborador da natureza. E essa obra do Leadbeater também leva a assinatura de outra líder da teosofia, que é a Annie Besant, né? Uma espécie de herdeira, ou, enfim, continuadora, melhor dizendo, da Helena Blavatsky. E aí, um livro, né? Nós estamos aproveitando para mostrar aí, cujo autor é o Álvaro Chagas, onde ele mostra um pouco da rotina aí do Hercílio Mais, ó, recortes da vida e da obra de Hercílio Mais. E nesse livro também mostra a tal da máquina datilográfica que ele usava. Ele era muito defensor, né, e praticante da radiestesia. Não sei se vai dar para vocês verem bem, mas na mão dele tem um pêndulo, né? E esse pêndulo aí vai se movimentando e vai meio que se comunicando com, né, a pessoa que está ali manipulando o pêndulo, né? Então, isso possivelmente tem um pouco da influência, uma outra influência que o Hercílio Mais teve, que foi do sensitivo americano Edward Cayce. Também era um ardoroso defensor da radiestesia. Tá? Então, temos todas essas influências aí. Tá? Então, como a gente acabou de dizer, o Hercílio Mais dizia receber as mensagens de Ramatiz através da inspiração.
sendo que ele não se utilizava de lápis de papel, e sim de uma máquina datilográfica para transcrever tais mensagens advindas, segundo ele, de sua mediunidade inspirativa. E aí que entra um pouco das nossas considerações, nossa pesquisa, envolvendo o que diz a doutrina espírita sobre isso. Então, segundo o Livro dos Médiuns, capítulo 15, item 182, médium inspirado, que é o que o Hercílio mais dizia ser, é toda pessoa que recebe, seja no estado normal, seja no estado de êxtase pelo pensamento, comunicações estranhas às suas ideias pré-concebidas. Então a pergunta é: nós temos esse elemento constante na obra de Hercílio Mais? Nós temos lá comunicações que sejam estranhas às ideias do próprio Hercílio Mais? Não. O que nós temos é tudo aquilo que Hercílio Mais já defendia antes de dizer psicodatilografar essas obras. Né? E ele nem espírita era. Ele era um indivíduo, digamos assim, esotérico, né? Com grande queda, enfim, ele se dizia teosofista e também adepto do rosacrucianismo. Então nós comentamos ali, ora, assim sendo, falta em Hercílio Mais justamente essa característica fundamental da mediunidade inspirada, modalidade de mediunidade intuitiva, que é a desconexão entre as ideias do médium e as do espírito comunicante. Não é possível distinguir, como verificaremos mais adiante, o pensamento de um e de outro, porque o segundo, que seria o espírito, repete ipsis literis as opiniões e ideologias do primeiro, o médium. Então, os ditados atribuídos a Ramatiz, ao contrário do que se prevê e se espera na mediunidade inspirada, não estavam fora dos limites dos conhecimentos e capacidades do médium. Tá? Então, quem quiser se aprofundar um pouquinho sobre isso, está lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 15, tem o item 180, 181, 182 e etc. Arthur, você chegou a fazer alguma comparação de parte dos livros, desses dois livros do vegetarianismo, do Leadbeater e do Ramatiz? Deu para entender? Sim, de repente sim. Você pode achar alguma coisa aí, ó. Sei não. Inclusive eu vou deixar para vocês depois, para o público de maneira geral, eu vou colocar tanto aqui, depois nos comentários, tá? Quanto também lá no meu canal, porque a gente depois passa o vídeo lá para o canal, um link onde a gente faz essa comparação. Sim. Inclusive, e aí eu vou até adiantar, com assim um percentual de possibilidade de plágio muito, mas Isso muito é importante. alta. Isso é muito importante, que sustenta tudo que você está falando aqui. Pois é. É altíssima. Tá? E esses livros, né, a gente... esses livros do Leadbeater, na época, tá, não era tão fácil de achar como é hoje. Né? Então, o Hercílio Mais tomou conhecimento, provavelmente, desses livros. Ele ignorava que algum dia, né, essas coisas poderiam, enfim, ser mais popularizadas. Ele não contou, né, que algum dia as pessoas alguém poderia fazer esse estudo comparativo entre o que ele diz, né, dizendo ser de Ramatiz, e o que o Leadbeater dizia, tá? Então a gente fez isso sim. Só não vamos apresentar aqui porque o vídeo tem uma música, né? Então pode ser que dê algum problema aí para a Rai TV, a gente não está querendo isso, tá? Mas são 7 minutos de vídeo onde nós mostramos todas as incríveis semelhanças entre o que consta no livro de Ramatiz, né, e os livros do Leadbeater. Depois você fixa na parte coisa aí, esse link para apontar para lá. Sim. Vamos tentar disponibilizar aí ao máximo, né, para as pessoas
poderem constatar, né, por si próprias, isso tudo aí, tá? Já até achei aqui, ó. Para quem tiver muito curioso, eu já vou até colocar aqui no nossa área ali do Chat. do chat, né? Mas depois eu vou colocar também na descrição do vídeo, enfim, lá nos comentários, etc, etc. Não sei se esse chat ele aceita. Ah, aceita, ó. Já está ali já. Consegui passar já o vídeo, né? E depois vocês com calma assistem. Assistam aqui primeiro, depois vocês vão para lá. Então tá, então vamos lá, prosseguindo. Bem, o que nós temos aqui? Nós temos o mapa, que isso é algo que nós também fomos atrás. Por quê? Porque é um outro fator que me causou estranheza, que foi o histórico atribuído às pregressas encarnações ou reencarnações do Ramatiz. O Hercílio Mais afirmava que o Ramatiz teria sido um instrutor em um santuário iniciático na Indochina do século X depois de Cristo, falecendo ainda cedo. Então essa é a região da Indochina, né, que abrange países como Mianmar, Vietnã, Laos, a Tailândia, Camboja e a Malásia e também ali a Singapura, tá? Então essa é a região da Indochina. Então é uma região muito grande, né? Então você dizer que é da Indochina, na verdade você está abrangendo muitos países, né? Então isso pode ter sido meio que feito propositalmente para dificultar a qualquer pesquisa e a localização desse santuário aí que Ramatiz, do qual Ramatiz seria uma espécie de líder, tá? E aí também o Hercílio Mais diz que em vida no século IV, o Ramatiz teria participado dos acontecimentos narrados no poema hindu Ramayana. Eu vou mostrar aqui para vocês a capa do Ramayana, né? Claro, tem muitas capas, né? Um livro como esse é editado por muita gente, tá? Mas só para mostrar que o livro existe, essa é uma das capas, tá? E a gente foi atrás para saber né? Qual é a tradição que envolve esse livro Ramayana, né? Da literatura hindu. E verificamos, Paulo e queridos amigos aí, que não parece fazer muito sentido essa descrição dele, de que Ramatiz seria um desses personagens, porque esses contos épicos hindus são puramente alegóricos. Eles não se ocupam nem de fatos e nem de personagens reais. Não sou eu que estou dizendo, é o próprio livro. E os estudiosos do hinduísmo é que dizem isso. Tá? Seria como hoje nós dizermos que, sei lá, um livro de Machado de Assis, por exemplo, só para alguma comparação, que os personagens do Machado de Assis existem, ou um personagem da revista em quadrinhos. Quer dizer, são contos alegóricos, são fictícios. Tá? São poemas que, como era bem da prática dessas religiões antigas, né, elas sempre, obviamente, traziam alguns componentes de sabedoria, né, de ensinamento moral, né? Então, fora que não há qualquer registro histórico ou tradição que sequer mencione a existência de um suposto grupo iniciático fundado por um instrutor chamado Ramatiz, que seria mais ou menos como se escreveria Ramatiz naquela época, né? Rama traço TYS, né? Ramatiz. Quer dizer, nós não encontramos nenhum registro histórico disso daí, tá? Então, ao que parece, e é isso que a gente está procurando demonstrar, que Ramatiz nada mais seria do que o alter ego de Hercílio Mais. Quer dizer, o que quer dizer alter ego? Alter quer dizer outro, e ego, ou egos, vem eu, quer dizer eu. Então, o alter ego é o outro eu,
de Hercílio Mais, né? Que para dar credibilidade e anonimato à autoria dos seus escritos, em dado momento, propositalmente ou não, mas eu acredito que não há como a pessoa não fazer isso, né, de maneira proposital, ele cria uma entidade espiritual ao qual delega sua representação. E agora, pessoal, nós vamos mostrar aqui para vocês, continuando aqui o nosso estudo, algumas das teses, né, que constam dessas obras do Hercílio Mais, barra Ramatiz, e a gente vai ver as notáveis semelhanças entre o que afirma o Hercílio Mais, barra Ramatiz, e os conceitos da teosofia, que era a doutrina abraçada pelo médium Hercílio Mais. Então, vamos lá. A primeira é essa tese da elevação do eixo da Terra. Então, que aliás, né, como estou dizendo ali, foi um dos carros-chefe dos livros de Hercílio Mais, barra Ramatiz, que praticamente nem é abordado em livros de outros médiuns daquele espírito. Por quê? Há pessoas que depois de Hercílio Mais, sabe-se lá por quê, e eu não vejo isso lá com bons olhos, começaram a navegar, a surfar nessa onda. Porque até meados da década de 90, os livros Ramatiz vendiam como água. Então, na minha concepção, muita gente quis surfar nisso daí e começou a dizer que também psicografava Ramatiz, porque era praticamente certo que iriam vender muito. Tá? Então, há outras pessoas que dizem receber Ramatiz, mas eu vejo isso daí com grande desconfiança. Tá? Então, essa tese da elevação do eixo da Terra não é repetida por esses outros médiuns. Por quê? Porque eles viram que isso aí era uma furada, que isso não ia acontecer. Alguns até começaram a publicar depois do ano 2000, e aí, obviamente, eles não vão bater numa tese que já se mostrou completamente errônea, né? Mas, de qualquer forma, então, como estou dizendo ali, ó, é a tese de que a Terra sofreria uma elevação no seu eixo, causando uma série de calamidades e transformações nas condições de vida na Terra. Tal teoria não é nova. A obra intitulada A Doutrina Secreta, de Helena Blavatsky, que foi publicada em 1888, ela que é cofundadora da Sociedade Teosófica, já defendia e atribuía sua origem a ensinamentos antigos. Tudo dela é nessa base, né? Que ela soltava as ideias e dizia que ela teria compulsado isso tudo em livros proibidos, né? E de ensinamentos antigos. Então, tal qual Ramatiz reproduziria em seus livros, Blavatsky relata que acontecimentos igualmente assombrosos no passado teriam dado fim às mitológicas Atlântida e Lemúria, assunto que nós já tratamos aqui, berços de sociedades hiperevoluídas. Vamos então ao segundo ponto de semelhança quase que completa entre as teses da teosofia e os livros do Hercílio Mais. Aqui está o Mensagem do Astral, onde constam essas previsões, essas profecias de elevação do eixo terrestre. Tá? Esse livro inicialmente se chamava Conexões de Profecias, depois passando a se chamar Mensagens do Astral. E aqui é que ele diz que haveria a aproximação de um astro intruso 3 vezes maior que a Terra, e com a aproximação desse astro, o eixo da Terra se elevaria, causando o perecimento de 2/3 da humanidade, né? Isso também é repetido pelo sensitivo americano Edgar Cayce, inclusive tentando confirmar Helena Blavatsky, dizendo que a Atlântida emergeria do fundo do mar e que boa parcela dos continentes afundariam. E isso não aconteceu na data prevista por Blavatsky e também pelo Edgar Cayce, repetido pelo Hercílio Mais neste livro aí. Vamos continuar. Outra tese, né, que ele importou
da teosofia, a de que Jesus e Cristo seriam entidades distintas. Olha aí, Paulo, você que é um estudioso aí da Bíblia, né, da sua parte histórica, né? Então, qual era a ideia da Blavatsky, né? Então, vamos ler ali. A afirmação de Ramatiz, inteiramente contrária ao que ensina a doutrina espírita, de que Jesus for um médium de Cristo, não é nova. Novamente verificamos que é no teosofismo que originalmente encontramos a defesa dessa tese. O teosofismo afirma que Jesus e Cristo são pessoas distintas e que Cristo usou o corpo de Jesus quando este abandonou o seu corpo. Então, meio confuso, né? Então, na verdade, isso tudo tira o mérito de Jesus, que na verdade Jesus era apenas um médium dessa outra entidade chamado Cristo. Só que tem um problema que a palavra Cristo, né, dentro da conotação hebraica, significa Messias. Ou seja, Jesus o Messias. Não tem nada a ver com ser uma entidade, seria um adjetivo, uma qualificação de Jesus. Uhum. Não tem nada a ver, entendeu? Uhum. Inclusive, a gente vê muito, as pessoas falam Jesus Cristo, né? Tecnicamente está errado, né? Então, Exatamente. Jesus, o Cristo, sim. Uhum. Né? Exatamente. Perfeito. Né? Na verdade, né? Quer dizer, o ungido, não é isso? Né? O Messias, né? Ungido, mesma coisa. Sim, sim. Perfeito. Então não tem nada a ver nem com a tradição cristã isso daí, né? Bem, então vamos lá, vamos continuar. Vocábulos utilizados na teosofia. Então, todos os termos consagrados pela teosofia estão presentes nas obras de Ramatiz, em detrimento dos termos espíritas. Ora, então nós temos ali uma contradição, uma incoerência. Se eles apresentam os livros como sendo espíritas e não se utilizam da terminologia espírita, mais um indício de que não poderiam ser apresentados como espíritas, né? Comprovando aí a intrínseca relação do médium com a teosofia e não com o espiritismo. Alguns desses termos são chakra, karma, corpo astral, plano astral, miasmas astralinos, etc. O mesmo ocorre com relação a algumas concepções relativas à criação, como o Manvantara, que, segundo o hinduísmo, é o período de tempo do ciclo de existência dos planetas em que ocorre a atividade que dura, segundo o cômputo dos Brahmanes, 4 bilhões e 320 milhões de anos. E o ciclo de Brahma, isso tudo está no livro dos Ramatiz, né? Mencionados e descritos no livro Mensagens do Astral, que eu mostrei para vocês, e em outras atribuídas a Ramatiz, escritas por Hercílio Mais. Então, uma repetição sistemática daquilo que se estuda na teosofia. Então, mais aí, né, elementos que mostram que Hercílio Mais era um propagandista da teosofia, querendo incutir essas ideias, querendo disseminar essas ideias no movimento espírita. A bibliografia indicada nos livros do Hercílio Mais, né, nessa bibliografia, como eu digo ali, é comum verificarmos nos rodapés dos livros de Hercílio Mais / Ramatiz menções e estímulo à leitura de livros teosóficos, como os de Charles Leadbeater, que eu já mencionei aqui, e a Annie Besant, que eu também já mencionei aqui. Vemos aí, mais uma vez confirmada, a ligação entre o médium e as ideias teosóficas, reproduzidas em suas obras e atribuídas a um espírito de nome Ramatiz. Então vamos conhecer um pouquinho três pessoas importantes aqui. Do lado esquerdo, a gente está vendo o Walcott. O Walcott, esse barbudo, né, com a barba mais branca, mais longa, ele era o braço direito da Helena Blavatsky. Tá? Ele é o companheiro inseparável, embora não fossem casados, se diziam amigos e tudo, mas ele estava sempre ali junto a ela. Aqui no meio, a Annie Besant, né, já numa idade mais avançada, e do lado direito, o Leadbeater. Tá? Então, só para vocês aí
conhecerem essas figuras. Tá? Mais um pouquinho dos dois, a Annie Besant já mais nova, mais jovem ali, né? E outra foto do Leadbeater, né? Vamos lá. Outra questão, né, que a gente vê muito nos livros do Hercílio Mais, a chamada superioridade oriental. Também está presente nas obras de Hercílio Mais / Ramatiz uma constante alusão a uma pretensa superioridade das doutrinas orientais e de seus adeptos e representantes, tal qual nas obras teosóficas. Ramatiz, da mesma maneira, chega a afirmar que o espiritismo desaparecerá caso não sorva os inesgotáveis ensinamentos dos movimentos orientalistas. Isso, na verdade, quem já dizia a todo momento era o próprio Hercílio Mais. Ele defendia isso enquanto indivíduo, né? Ele dizia, não, o espiritismo está atrasado, vai ficar ultrapassado, tem que aceitar o que a teosofia diz, que o hinduísmo diz, enfim, tudo isso nessa proposta aí que ele chamava de universalismo. Outra questão bastante polêmica, né? A vida no planeta Marte, que foi mais um carro-chefe das obras de Ramatiz, em que verificamos enorme semelhança com obras teosóficas. Mais uma vez, a suposta dupla Hercílio-Ramatiz expõe uma posição teosófica e a apresenta como uma verdade espírita e ou científica. Hercílio Ramatiz novamente retira das obras do teósofo Leadbeater o conteúdo para seus escritos psicodatilografados e, o que é pior, apresentando-as como suas e confundindo o meio espírita, principalmente os que não aprofundaram conhecimentos nas obras de Kardec. A descrição de Marte feita por Hercílio / Ramatiz é idêntica, isso eu demonstro nesse vídeo aí que eu já coloquei no chat o link, né? Aquela dada anos antes por Leadbeater no livro Vida em Marte, segundo a Teosofia. Então vamos ver aqui, ó. E aqui eu apresento a seguinte questão, ó. Que, segundo o Leadbeater, Marte não seria um planeta inóspito. Tampouco seria desabitado. Menor que a Terra, Marte seria mais avançado em termos astrofísicos. São palavras do Leadbeater. E a gente vê exatamente a mesma coisa sendo dita pelo Hercílio Mais, até mesmo se utilizando da mesma terminologia. Ainda sobre Marte, diz lá que o seu solo seria fértil e teria exuberante vegetação. Eu estou mostrando as fotos aí, né, tirada por diversas sondas não tripuladas, né? A população atual, pouco numerosa, ocuparia as regiões equatoriais, onde a temperatura seria mais elevada e ainda existem reservas de água. O que a ciência já nos comprovou é que não existe água na superfície, que existe sim água, porém bastante, né, dispersa, né, no subsolo do planeta. E segundo Leadbeater / Hercílio Mais, né, os dois, um repetindo o outro, o grande sistema de canais que pode ser observado pelos astrônomos da Terra seriam muito antigos, estaria desativado e teria sido construído por gerações passadas a fim de aproveitar o degelo anual das camadas de gelo que ocorria na antiguidade marciana. Os canais ativos, segundo Leadbeater e Hercílio / Ramatiz, atualmente não são visíveis para os telescópios terrenos. Eventualmente, um cinturão verde poderia ser visto ao longo da área habitada na estação em que a água flui pelos dutos. Isso, obviamente, contraria todas as observações, né, até hoje feitas do planeta Marte. Nada sequer parecido foi constatado até hoje, né? Então, sim. Arthur, mas você está falando de habitação de Marte, está falando de água, então dá essa ideia de que são seres
que precisam de água só para viver. Então seria, vamos dizer, seres mais materiais do que espirituais, para falar assim, não, isso está numa outra dimensão, sei lá. O que estão falando que existe lá, entende? Sim. Não, eles. Então, é muito próximo de nós mesmo, vamos dizer assim, né? É isso que Exatamente. eu tô querendo dizer. Exatamente. Tanto é que eles chegam a afirmar que, com o desenvolvimento da ótica, né, dos telescópios, isso Uhum. tudo ia ser confirmado pela ciência. Aí piorou ainda. Né? Tá no livro Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores. Então, eles não estão falando nada, né, de vida espiritual, ou seja Tá. lá. Isso é importante porque, né, pode Em, argumentar em cima disso. Eles sempre vêm com essa, mas é uma interpretação forçada e que contraria o que consta do próprio livro, né? Nós vemos aqui que tem até uma visitante nossa que frequentou lá, né? Ela está dizendo aqui que frequentou uma casa ramatizista. Ela possivelmente vai confirmar isso que eu estou dizendo, né? Porque eles, quando se veem defrontados com problemáticas como essa, eles começam a afirmar coisas que não estão no livro, coisas que não foram ditas pelo Hercílio Barra Ramatiz. Então tá aí, ó. Seu solo seria fértil, aquela coisa, boto mais uma fotinho de Marte, né? Para verificar. E esses canais, né? Uma determinada. Lá no início do século. No final do século XIX, início do século XX, quem disse que havia canais artificiais em Marte foi o Schiaparelli. E essa opinião do Schiaparelli, que era um astrônomo, acabou se espalhando como verdade científica, né? Então eles surfaram nessa onda do Schiaparelli, passando a dizer que os canais eram realmente construídos por marcianos. E depois, com o desenvolvimento da ciência, se verificou que são canais naturais, né? Possivelmente que remontam aí a milhões de anos, que já estão secos aí há milhões de anos, né? E que realmente Marte, possivelmente em algum momento, milhões de anos atrás, pode ter sim abrigado, pode ter sim abrigado água na superfície. Tá? É o que diz a ciência hoje. Prosseguindo, a vida em Marte dependeria dessa estação, tal como o Egito dependeu no passado e ainda hoje das enchentes do Nilo. Isso que é o Leadbeater dizendo. Esta parte do planeta possuiria florestas e campos cultivados que somente podem ser debilmente visualizados pelos terráqueos, quando a posição de Marte se torna relativamente mais próxima da Terra. Leadbeater afirma ainda que em Marte o Sol parece ter a metade do tamanho que tem quando visto da Terra. Apesar disso, na porção habitada do planeta, o clima seria agradável, com temperaturas diurnas em torno de 70 graus Fahrenheit, que corresponderia a 33 graus centígrados, e noites frias. Nos céus de Marte, quase nunca há nuvens. Também seriam raríssimas as chuvas ou precipitação de neve. Não tem nada disso. As variações climáticas praticamente não existiriam. Tudo isso é repetido, inclusive todos esses erros, né, são repetidos quase que ipsis literis na obra de Hercílio Mais, que, não me resta dúvida, copiou tudo isso, né, da obra de Leadbeater. Ponto número 3. Hercílio Mais simplesmente, como eu já adiantei, né, repete as informações de Leadbeater na obra Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores e afirma que a aparência dos marcianos não seria muito diferente da nossa, a não ser pela estatura. Os mais altos chegariam a 1,65 de altura e teriam a caixa torácica muito desenvolvida. Toda a população marciana seria constituída de uma só raça, sem grandes diferenças aparentes, exceto, como entre nós, o fato de alguns serem louros e outros morenos. Alguns possuem a pele amarelada e os cabelos negros. A maioria, porém, tem cabelos louros e olhos de tonalidade azul ou violeta. Suas roupas seriam coloridas e brilhantes, e ambos os sexos trajam vestimentas semelhantes,
túnicas longas feitas de material leve. Geralmente andam descalços, mas ocasionalmente usam sandálias metálicas fixadas por tiras na altura dos tornozelos. Então, coloquei só por curiosidade, né? Que é praticamente uma repetição do que a gente vê nos livros de ficção científica daquela época, né? Quando se começou a aventar como é que seria a vida em outros planetas. Né? Então, a imaginação humana aí sempre atuando. Tá? Então, tá aí, ó, o trecho que a gente acabou de ler aí. Prosseguindo. Então, tal qual lemos na obra de Leadbeater, Hercílio Mais afirma que os marcianos apreciam as flores que existiriam em grande variedade no planeta. Que flores, né? As cidades seriam planejadas nos moldes de um jardim. Suas casas, estruturadas de modos padronizados, seriam cercadas de canteiros floridos e possuiriam paredes transparentes e coloridas, feitas de material semelhante ao vidro, que permitiriam a visão das flores no exterior, embora, do lado de fora, não se possa ver o que acontece dentro das residências. As portas seriam feitas de metal. Uma única língua seria falada em todo o planeta. Então, eu estou mostrando isso para vocês porque é o que a gente também vai encontrar nas obras Hercílio Mais. E aqui está, assim como Hercílio Mais e Barra Ramatiz afirmam na obra Vida no Planeta Marte os Discos Voadores, Leadbeater disse ter obtido suas informações com visitas ao local, feitas espiritualmente. Então ele atribui essa visão de Marte à sua clarividência. É o termo exato que ele se utiliza. Tá? Então, como coloco ali, em nosso ponto de vista, uma afirmação feita com um fito de passar credibilidade. Então, aí está a capa do livro em inglês, né? Em português é A Vida Interna ou A Vida Interior, né? Do Charles Leadbeater, que é o mesmo autor do livro Os Chakras. E aqui o livro do Hercílio Mais, Barra Ramatiz, A Vida no Planeta Marte. Inicialmente ele teve o título de A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores, depois eles tiraram os discos voadores e agora eles voltaram com os discos voadores novamente. Aqui você não está passando os slides. Vou passar aqui. Tá aqui, ó. É que está muito pequeno para eu enxergar. Tá aí, ó. Essa é a vida interna ou a vida interior do Charles Leadbeater. E aqui o livro Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores. Tá? Então, o que a gente pode ver, né? Que esse carro-chefe das obras de Ramatiz, em que a gente verifica, né, como eu mostrei para vocês, essa enorme semelhança, né, realmente demonstra que o Hercílio Mais bebia da fonte aí das obras do Leadbeater, né, esse teosofista. Tá? E aí, antes a gente ir para nossas conclusões, eu vou ler aqui para vocês. Vou até tirar esse... Aqui já acabou. Vou tirar esse slide. Tá? Ver se eu consigo... Sim, pode falar. Você parece num ponto ali, você falou que tinha outros médios que teriam recebido Ramatiz. Sim. Uhum. Tem alguma... Você já chegou a fazer alguma comparação entre o Ramatiz desses outros médios e o do Hercílio Mais? Sim, a gente encontra algumas semelhanças, mas a linguagem é diferente, as ideias destoam bastante. Tudo aquilo que eles já perceberam que Hercílio Mais não foi bem, eles já não tratam daquela mesma maneira, alguns negam essa questão, muitos carros-chefes são negados, né? Um deles, que foi um dos primeiros a dizer que recebia Ramatiz, foi o Wagner Borges. E o Wagner Borges praticamente nega todos os carros-chefes do Ramatiz. Ele diz que essa história de planeta chupão é bobagem, que o planeta que Ramatiz escreve não é Marte, e aí como é que eles
Ele diz que é um outro planeta, agora como é que ele sabe eu não sei. Enfim, eles tentam, de alguma maneira, tentar salvar a pele do Ramatiz e dizendo que os erros, querem minimizar os erros ou dizer que foi uma espécie de animismo do Hercílio Mais. Mas esses Ramatiz que aparecem por outros médios, pode ser outros espíritos se fazendo usando o nome, ou não? Também. Pode? Poder pode, são todas hipóteses, né? Ou também pessoas, né, escrevendo de próprio punho, dizendo também, fazendo a mesma coisa. O mesmo estilo do Hercílio Mais. Mas, de qualquer forma, fica complicado, né? Bem, aí eu não vou conseguir apresentar para vocês, mas tem um artigo muito interessante publicado no jornal Diário da Manhã de Goiânia, onde o Javier Godinho escreve um brilhante texto, né, sobre a questão do Ramatiz, tá? Onde ele diz o seguinte, ó, consta lá desse artigo que ele escreveu, tá? Vou tentar ler aqui, não é muito longo, mas também não é muito curtinho. Então diz o seguinte: gentil leitor, contou-nos um dia desses, que aprecia muito as obras de Ramatiz, pedindo-nos que escrevêssemos alguma coisa sobre esse autor espírita, ele coloca entre aspas. Respondemos-lhe que Ramatiz não era espírita, isto é, seguidor da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, mas espiritualista, adepto do espiritualismo, segundo o dicionário Doutrina Filosófica, que tem por base a existência de Deus, da alma, e o que é bem mais amplo e diferente em muitos aspectos. Então, ele aqui diferencia espírita de espiritualista. Relata Eduardo Carvalho Monteiro, no seu livro Sala de Visitas de Chico Xavier, que foi publicada pela editora M de Capivari, que há pouco mais de meio século ficou muito conhecido um médium chamado Hercílio Mais, totalmente desligado do movimento espírita. Ele começou com algumas mensagens, recebidas sempre sozinho em sua residência e atribuídas a um espírito oriental que se apresentava como Ramatiz. Um dos primeiros livros de Ramatiz foi Magia de Redenção, que já evidenciava a preocupação com os problemas da magia e com habitantes de outros astros. Nova publicação, A Vida no Planeta Marte, numa época quando o cinema e a imprensa abusavam do tema disco voador, recebeu a atenção e os aplausos de milhares de espiritualistas que queriam saber se os marcianos tinham mãos, olhos, nariz e outras partes do corpo iguais às nossas. Além de tudo, a redação era clara, boa e atraente, dificultando distinguir se se tratava de realidade ou de ficção. E aqui eu faço um parêntese, né, uma informação que eu já passei para o nosso público aqui, Paulo, é que o Hercílio Mais era um ótimo escritor, ele havia, inclusive, ganhado vários concursos literários. Tá? Então, aí se explicaria por que as obras estão tão bem escritas. Os livros de Ramatiz vendiam muito e lotaram as prateleiras de livrarias e bibliotecas de muitos centros e até de federações espíritas. Baseados neles, para alguns, Kardec estava superado, ultrapassado por um indiano realmente moderno e de muito maior visão do universo. Herculano Pires, sociólogo e jornalista, que brindou seus leitores com numerosas obras sérias e de indiscutível valor científico, mantinha no Diário de São Paulo uma coluna com o pseudônimo de Irmão Saulo, muito lida e discutida por espíritas e não espíritas. Lá, reconhecendo o mérito intelectual de Ramatiz, reconheceu igualmente a inconveniência de suas ideias exóticas. O Herculano Pires, ele já não pensava como eu, né? Ele achava que realmente existia o Ramatiz, que era realmente uma entidade espiritual. Então, palavras textuais de Herculano Pires. Dizia ele, né? Disse ele: perigoso não é o expositor ou autor que só diz tolices, vazadas em linguagem obscura, pobre, cheias de erros gramaticais e ideias pueris. Perigoso, sim, é o que expõe certo número de noções exatas, que usa argumentação brilhante, mas introduz de permeio ideias erradas e perigosas. Assim, tais ideias têm grande probabilidade de aceitação.
é o que acontece com o Ramatiz. Fecha aspas para o Herculano Pires. O filósofo Voltaire, com outras palavras, já havia dito a mesma coisa. Mais perigosa do que uma mentira pode ser uma meia-verdade. E aí o Godinho, né, que fez esse artigo para o Diário da Manhã, faz aí uma citação à nossa obra, né? Então ele diz o seguinte: Arthur Felipe Ferreira, autor de Ramatiz Sábio e Pseudo-Sábio, que analisou os conceitos de Ramatiz sobre magia, a vida em Marte, ideias espiritualistas orientais, gênese planetária e mediunidade, não deixou por menos e o classificou de pseudo-sábio. Vai daí que Ramatiz lançou Os Tempos São Chegados, anunciando o fim do mundo para o apagar do século XX. Isso aconteceria porque um astro saneador, que os astrônomos não percebiam, já estaria se aproximando da Terra, cujo eixo inverteria com seu magnetismo irresistível e de onde arrastaria os espíritos de 2/3 da humanidade, na mais terrível das hecatombes. Esse corpo celeste apocalíptico foi chamado, dentre outros nomes, de Guina ou Planeta Monstro e Planeta Chupão, aterrorizando milhares de pessoas nos 5 continentes e, sobretudo, espiritualistas no Brasil. Aduz Eduardo Carvalho Monteiro que, como não poderia deixar de acontecer, até Francisco Cândido Xavier viu-se enredado em torno da polêmica formada, mas Emmanuel, por seu intermédio, soube sair bem do imbróglio, sem ferir o médium, Hercílio Mais, o espírito, Ramatiz ou seus admiradores. Chico, como sempre, sem perder a humildade, ensina, esclarece e dá-nos uma lição de respeito ao trabalho de outros médiuns. Entrevistado sobre tema tão delicado, Chico respondeu às perguntas da revista Aliança para o Terceiro Milênio, de cunho espiritualista, edição de janeiro de 1956, que circulou em São Paulo até 1960. E aí ele cita alguns trechos, né, desse comentário aí, onde realmente o Chico Xavier / Emmanuel procura sair pela tangente, não dando muita credibilidade a essas previsões todas. E aí o Godinho finaliza dizendo: é o tempo implacável restabelecedor da verdade. Novamente, é o tempo implacável restabelecedor da verdade. Sem planeta monstro, amanheceu radiante, belo o dia 1º de janeiro de 2000, novo século e novo milênio. Mesmo com fenômenos naturais arrasadores, quase um decênio depois, prossegue a mesma vida nos 5 continentes. O médium Hercílio Mais retornou ao plano espiritual e não se teve mais notícias de Ramatiz, cujos livros desceram das prateleiras e raramente são encontrados. No Evangelho de Mateus está escrito há 2000 anos, e aí ele termina dizendo: guardai-vos dos falsos profetas. Então, tá aí, né? E a gente então conclui da seguinte maneira. Então, a gente, o que a gente pode dizer, né? Que, obviamente, cada pessoa vai tirar suas próprias conclusões, sendo que a gente apresenta essa tese tendo em vista as enormes e evidentes semelhanças entre as ideias teosóficas, particularmente as contidas nas obras de Leadbeater, mas também as de Blavatsky, e os conceitos e informações contidas nas obras cuja autoria é atribuída ao espírito Ramatiz. E aí cabe notar também que boa parte de tais ideias não são repetidas em livros, respondendo, né, ao que a gente estava comentando ainda há pouco, em livros psicografados por outros médiuns de Ramatiz, que inclusive já fizeram análises atribuindo tais discrepâncias a uma suposta interferência anímica de Hercílio Mais. Então, portanto, ao que parece, não é possível saber ao certo a quem pertence a autoria dos livros de Hercílio Mais. Se é o médium, que teria passado para o papel, coincidentemente ou não, opiniões suas advindas da leitura de obras teosóficas, ou se é o espírito, que de qualquer forma teria feito o mesmo, atribuindo a si toda a autoria. Então, o que a gente está dizendo? A gente está dizendo que, de qualquer forma, houve cópia. Mesmo Ramatiz tendo existido, o que nós temos lá é repetição
ideias, de teses que já haviam sido propagadas pela teosofia. Então, poderíamos, inclusive, chegar ao ponto de duvidar que realmente exista um espírito chamado Ramatiz, já que não há qualquer traço indicativo, que a gente mostrou ainda há pouco, ou registro histórico que aponte que o mesmo tenha alguma vez passado pela Terra. E aí a gente conclui dizendo: creio estar na hora de não perdermos mais tempo com suposições e teorias que em nada acrescentam ao Espiritismo. Pelo contrário, tais teorias meramente individuais e personalistas, advindas de certos espíritos e médiuns que contrariam a codificação espírita e que não respeitam o princípio da concordância, só promovem a confusão e lançam o Espiritismo ao ridículo, tornando-o alvo fácil das investidas de seus inimigos ocultos e declarados. Então, não fosse pelo esforço de alguns verdadeiros apóstolos do Espiritismo no passado a alertar para os perigos de se aceitar tudo que venha do mundo espiritual, com certeza teríamos um movimento espírita ainda mais afastado das suas bases e envolto em um emaranhado de distorções e desvios. Trabalhemos, pois, para que o Espiritismo passe a ser melhor compreendido, começando de nós mesmos com a tarefa que temos de sermos divulgadores fiéis e responsáveis. Então, assim a gente conclui, esse nosso estudo que nós intitulamos Ramatiz pode nem existir. Paulo, seus comentários, alguma pergunta, enfim, considerações. O grande problema que a gente percebe no movimento é que a falta de um profundo conhecimento doutrinário deixa a grande parte das pessoas à mercê de certas ilações que aparecem por aí. E aí vem aquela velha cantinela, temos que estudar, temos que estudar, entendeu? Porque só entendendo bem Kardec que a gente pode ver uma obra, ler uma obra e perceber que ali tem coisas duvidosas. Nós não podemos afirmar que nem que sim, muitas vezes, nem que sim, nem que não, tá certo? Mas pelo menos nós podemos duvidar, tá? De minha parte, você vê, a gente que trabalha pesquisando fontes, né, para sustentar algumas ideias por todo canto, eu procuro não trazer para as minhas fontes obras que sejam duvidosas. Aí. Porque eu trazendo uma obra duvidosa, eu jogo meu trabalho no chão. Sim. A verdade é essa. Então eu prefiro pecar de não trazer do que trazer e morrer na praia, como se diz, né? Então começou a ter problema. Por exemplo, eu lia muito Edgar Armand lá, né, logo quando eu entrei no Espiritismo e tal. Tem que ler mesmo, para saber o que diz. Não, eu achava assim fantástico, mas depois que a gente vai lendo, vai percebendo, hoje eu não cito mais, não cito Edgar Armand, não cito um médio de Uberaba, não vou falar o nome que você sabe quem é, mas porque começa a complicar, mas não dá. Eu vou colocar meu trabalho sob questionamento, e eu não quero isso. Né? Então, mas é aí que eu digo. Com o conhecimento que a gente tem, não somos aquele supra-sumo em espiritismo, mas acho que entendemos razoavelmente bem para poder fazer essa análise e comparação e ver dentro do que se você colocou, não tem como a gente bater o martelo que foi o espírito Ramatiz. Então nós ficamos com a sua tese, ou seja, não sabemos nem se ele existe. Tá certo? E é por aí, não tem jeito. Não tem outro jeito. Bem, temos aqui o Felipe Saraiva, né? Ele desprezou tudo que eu falei para se apegar muito a um literalismo nosso, né? Ele está dizendo aqui, você mente, o livro não é todo em defesa do vegetarianismo. Claro, meu amigo, a gente sabe que ele realmente trata de outros assuntos, mas o livro representa para todos os vegetarianos espiritualistas uma defesa intransigente do vegetarianismo. Tanto é que quando a gente, por exemplo, coloca Fisiologia da Alma, vai aparecer na sinopse o seguinte, obra mediúnica ditada pelo espírito Ramatiz ao médium Ercílio Mais. E aí consta o seguinte, extraordinárias revelações de Ramatiz sobre os efeitos nocivos causados aos espíritos que, na vida humana, foram viciados no fumo, álcool e alimentação carnívora. Quer dizer, o livro, boa parte dele, né, vai falar dos males da alimentação carnívora
vai misturar isso, que nós até achamos perigosíssimo. Porque o que acontece? Eu tentei até aliviar, mas o comentário dele agora vai fazer com que eu não alivie. Pelo seguinte, Paulo se chega, de certa maneira, a colocar a alimentação carnívora no mesmo patamar do fumo e do álcool. Que isso? Pois é, viu? A gente tentou aliviar, mas vem um cidadão aqui desinformado, como todos os ramatizistas que defendem coisas que, né, como ele não consegue defender, então eles vêm com essas, né? Então, ó, é o próprio sinopse que está dizendo ali, e eu constatei isso. Ele coloca no mesmo patamar ser viciado em fumo e álcool e se alimentar a carnes E dos como é que eu ia ficar? O meu cardiologista falou assim, Paulo, você tem que comer carne bovina 3 vezes por semana no mínimo. Como é que ia ficar? Pois é. E eu até falo com as pessoas, não, agora não vou comer carne. Eu acho, e achismo mesmo, que não se pode fazer isso. Você tem que ter um profissional te acompanhando. Porque aquela carne que você tira, você tem que as proteínas que tem na carne, tem que substituir por alguma outra coisa. Se você simplesmente tira e não substitui, pode se trazer sérios problemas de saúde. É o que eu penso. Sem dúvida. Pode não ser verdade, mas o que eu penso é isso. Então não é assim, vão abandonar a carne, não. Tá? E eu, até mesmo assim, dentro da ideia que a gente tem, e que gradativamente a humanidade vai deixar de comer carne de animais. Sim. Mas é um processo lento, lento. O que a gente tem visto, inclusive, Arthur, você pode ter percebido, e outras pessoas também, é que crianças bem precoces já não estão querendo comer carne mais. Né? Então, isso já está mostrando o quê? Ou está sinalizando, melhor dizendo, que a geração que está chegando, tá certo? Já não está nem querendo comer mais. Então, você imagina, geração em cima da geração, a renovação social vai um dia promover essa mudança sem trauma, sem nada, sem proibição, sem isso, aquilo outro, entendeu? Exatamente. E aí, na sinopse diz, ó, como eu falei, né? Foram extraordinárias revelações Ramati sobre os efeitos nocivos causados aos espíritos que na vida humana foram viciados. Olha lá, ó, como ele coloca no mesmo patamar, ó. Fumo, álcool e alimentação carnívora. Então ele diz que a alimentação carnívora é uma viciação, enquanto que nós sabemos muito bem que é uma herança ancestral, né? Sendo que nós descendemos, né, de homens que, inclusive, a ciência comprova que foi justamente o consumo da carne que fez com que o nosso cérebro, por exemplo, se tornasse maior e que desse possibilidade para o desenvolvimento da própria inteligência humana, né? Então, aí a sinopse termina da seguinte maneira: capítulos interessantes sobre o vegetarianismo. Então, veja que o foco maior do livro Fisiologia da Alma é o vegetarianismo, né? Hipnotismo, também fala de hipnotismo, homeopatia, ação kármica, iniciação yoga, prece, os passes magnéticos e outros fenômenos ou elementos que influem no perispírito. Tá? Então, nós obviamente, sempre o tema, ao longo da obra, a gente vê alguns capítulos mais dedicados ao vegetarianismo e outros em que o vegetarianismo é citado, porém de uma maneira mais apenas para enriquecer as outras temáticas do livro. Deixa eu ver aqui quem mais, né? Maria Virgínia Gomes, estou passando aqui o olhar, né, sobre o pessoal. Ela dizendo que foi frequentadora da Sociedade Espírita Ramatiz, casa muito boa. E a Fernanda até já respondeu por mim aqui muito bem, ó. Dizendo que as obras são problemáticas e ninguém está dizendo que a casa é ou não séria, né? Nós não estamos aqui julgando a seriedade ou a boa intenção dessas pessoas. Agora, temos com elas, essas pessoas, uma grande discordância no que tange a aceitar essas obras como sendo sérias, como sendo realmente calcadas na verdade. Fernanda Linhares dizendo, estou mais que convencido que Ramatiz não existe. Pois é. Realmente os exemplos, né, realmente são bastante numerosos. Deixa eu ver aqui mais algum comentário que a gente possa julgar pertinente.
Fernanda Linhares dizendo, ó, confirmando aqui com o Paulo, minha sobrinha tem 6 anos e não come carne, ninguém a estimulou. Ela não gosta nem do cheiro. Já o Cláudio Pecorari diz o seguinte, sem churrasco não dá. É isso aí. Então, pessoal, então chegamos aí ao final do nosso estudo de hoje. Espero que, né, tenha sido aí enriquecedor para o conhecimento de todos. Obviamente, a gente não tem como obrigar ninguém a pensar como nós, mas foi o resultado dessa pesquisa que a gente fez aí ao longo de muito tempo, né, que se encontra consubstanciada em 2 livros, Ramatiz Sábio sobre o Sábio e o Espiritismo versus Ramatismo, né? E aos poucos a gente vai colhendo uma coisa ali, colhendo uma coisa aqui e, né, sem, obviamente, tentando buscar uma neutralidade possível, né? E o que a gente mostrou para vocês são coisas que estão patentes, estão nos livros, estão na própria biografia do Hercílio Mar. A gente não tem assim, intenção nenhuma de distorcer nada, de mentir, enfim, nada disso, tá bom? E eu vou deixar, então, nos comentários o link, né, daquele vídeo ao qual eu me referi, onde a gente mostra, né, que o médium de Ramatiz tirou tudo da teosofia, configurando aí uma situação que a gente poderia se dizer que, em alguns momentos, é de plágio, né? Então, isso é muito, muito sério. Tá bom? Paulo, mais alguma consideração? Não, é só isso mesmo. Maravilha. Então, daqui a 2 quartas-feiras, né, não ser na próxima outra, iremos retornar aqui ao Polêmica Espírita, já o de número 123. Quantos polêmicos espíritas, hein, Paulo? Já, hein? Nós estamos dobrando a meta. Exatamente. Então, desejamos a todos vocês uma boa noite e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.